E depois do primeiro debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, realizado pela TV Record na última segunda-feira, dia 25 de agosto, o RDTV mostra agora, por meio de uma análise feita pelo cientista político Lourenberg Alves, a leitura da atuação de cada um dos 5 postulantes nesse confronto. Confira. O debate realizado na última segunda, dia 25 de agosto, na TV Record e retransmitido pelo grupo RD News entre os candidatos ao governo do estado foi intenso. Para o analista político Lourenberg Alves, debates são instrumentos importantes que auxiliam na decisão do eleitor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o debate contribui muito, tanto para o candidato, como para as coligações, como para os partidos e também para o eleitorado. Porque não se pode perder de vista a importância do palanque eletrônico, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. O estado é muito grande e é impossível, quase que impossível, que cada candidato visite todos os 141 municípios. Ele analisou o desempenho de todos os 5 candidatos ao governo do estado, que participaram deste primeiro debate em Mato Grosso. José Muvuca, ele teve um comportamento muito bom. Em alguns momentos, ele chegou a superar, inclusive, ao Riva. Ele tinha um papel importante, que era provocar ou ajudar a provocar o Pedro Táxi. O hipotético eventual governo, né, se mostrando aí o maior laranja da história política de Mato Grosso, laranja do Eraí, laranja do Piveta, laranja do Mauro Mendes, né? Então, a defesa que o senhor faz do agronegócio, as pessoas precisam saber a natureza dessa defesa. O José Roberto, é a primeira vez que ele sai candidato a um cargo eletivo e é a primeira vez que ele sai, sobretudo, para a candidatura majoritária. Convenhamos, é difícil, a tarefa é muito difícil para alguém que não tem a experiência política, como é o caso dele. Não é justo que um Estado que é a nossa principal base de sustentação da economia, venha de produtos aqui, nós estamos aqui nessa produção de produtos primários para exportação, e nós não temos aqui essa política de tributação desses produtos. O Lúdio foi o que mais atacou, o que mais agrediu. Porém, há um detalhe que me chama muito a atenção. O Lúdio tem 2 grandes problemas que precisam ser resolvidos e aquilo no debate ficaram muito claros na minha cabeça. Muito claros. Qual que é o primeiro problema? É exatamente a questão, ele não sabe qual é a hora que ele é cabo eleitoral da presidente Dilma e qual é a hora que ele é candidato ao governo do estado. Ele não sabe fazer esse link. Ele não sabe fazer essa conexão e, não sabendo fazer essa conexão, ele atrapalha o seu próprio discurso, o seu próprio projeto e o seu próprio programa. Né? Um segundo problema que ele tem, ele não sabe lidar com o desgaste do governo Sival Barbosa. E não sabendo lidar com esse desgaste, ele não sabe dar a resposta devida. Aliás, teve um momento lá em que o Pedro Táxi perguntou a ele se havia como defender o atual governo, ele simplesmente perdeu as rédeas, perdeu o controle de si, ficou totalmente nervoso, né? E aí o Pedro Táxi ainda deu uma resposta meio irônica não, completamente irônica. O senhor se vende como candidato da coerência, chamou o Pagô de mafioso e agora tem ele como coordenador da sua campanha. O senhor se vende como candidato da transparência, mas até hoje não se sabe quem é o seu suplente de senador, porque há indícios de fraudes na ata da convenção de 2010 da sua chapa. Há um problema, ninguém sabe quem é o seu suplente, nem o senhor diz quem é o seu suplente aqui. O senhor se vende como candidato da novidade, mas o senhor tem laços com o passado de Mato Grosso. Então não venha com esse discurso. Eu tenho maturidade, sei exatamente aquilo que está errado no atual governo, que terá que ser modificado. Eu peço desculpas ao candidato Lúdio se ele ficou nervoso, né? Porque deve ficar complicado defender este governo. Eu quero dizer a você, cidadão, nós vamos resolver o problema da saúde no estado de Mato Grosso. Nós temos um compromisso com a educação como instrumento de transformação. Nós temos um compromisso com você, policial civil, policial militar. Ele escolheu exatamente um momento interessante. Quando ele passou a escolher os candidatos a fazer pergunta, ele não escolheu o Pedro Táxi. Escolheu exatamente no finalzinho do 3º bloco e no 4º bloco. Por que isso? Por uma razão muito simples. Era exatamente o instante em que o Pedro Táxi não teria tantos espaços para
para ampliar a sua resposta. Foram tantas propostas que o senhor fez como candidato a senador e até agora nenhuma cumprida. Eu não vi uma ação concreta do senhor no interior do estado que tenha mudado a realidade de vida do povo de Mato Grosso. E, por sinal, eu tenho muita preocupação com quem vai assumir o Senado em seu lugar. Deveria explicar, inclusive, isso melhor. O Pedro Táxi, ele poderia ter um desempenho um pouco melhor pela sua experiência profissional. No entanto, ele não foi esse Pedro Táxi que poderia ser, mas não deixou a desejar, não. Tanto é verdadeiro que ele não caiu na arapuca que foi armado. Engraçado, cidadão. Você de Confresa, de Coniza, de Alto Taquari, de Água Boa, que está assistindo este debate, você do Vale do Cuiabá, está notando para que alguns candidatos aqui vieram. Nós temos que debater propostas para o Estado. Mas este foi somente o primeiro. Até as eleições, muitas frases de feitos e acusações devem vir a público. Afinal, todos almejam apenas uma vaga, a de governador de Mato Grosso.